Boa tarde. Hoje, quinta-feira, 8 de janeiro de 2006. Mais um dia e o dia lá vai passando correndo. E estamos em 2026, daqui a pouco chega para 2027 e vamos seguindo, Deus quiser. Quero lhe dizer que você que passa por este canal aqui, que visualiza, que curte, você é muito bem-vinda. Você é muito bem-vindo. Se sinta completamente em casa. Este canal é simples. Prometo a vocês que vai melhorar muito, mas a responsabilidade é muito grande. E é através de vocês que eu quero chegar muito mais longe. Então, que você curta esse canal, por favor, curta. Se você puder compartilhar, indique para alguém. Eu estou me preparando para fazer mais vídeos, notícias daqui a pouco, talvez live. E você vai ser muito bem informada. Pode acreditar. Você que está aí do outro lado, saiba que aqui é o pedacinho que você vai ver, ouvir as coisas real. Então, primeiramente, para este dia de quinta-feira, meu muito obrigado. E hoje o presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez um ato memorial do o 8 de janeiro de 2023. Por quê? Porque aquele 8 de janeiro não podemos esquecer. Esquecer que tinha invasores ali nas praças dos três poderes, quando eles já vinham de muitos dias cercando os BR, um caminhão parando. Quando o presidente Lula ganhou, o ministro Alexandre de Moraes, que é o ministro do Supremo Tribunal Federal, deu ordem para que a Polícia Federal tirasse todo mundo das BR, e eles vieram e se encostaram ali no QG militar ali, porque é onde estava a permissão deles. Então ficaram ali em Brasília, junto do QG ali, e fazendo, e depois foram aprontando, como houve tentativa de colocar um caminhão com combustível para explodir no aeroporto de Brasília. Também pegaram viatura da polícia militar, tiraram as pessoas de lá, quiseram jogar de cima da ponte e lá para baixo, tocaram fogo em viatura, fizeram um tanto de barbaridade ali nas vésperas do dia 8, e enfuminando para aquele acontecimento terrível que foi invadir a Praça dos Três Poderes e entrar ali no Congresso Nacional, no Planalto, no Supremo Tribunal Federal, e sair quebrando tudo, vandalizando tudo. E estava num passeio no parque, uma brincadeirinha. Então isso não pode se esquecer. O nosso Brasil continua de pé, mas
os golpistas, os invasores que não foram punidos ainda, estão tudo torcendo para isso. Torcendo para que seja invadido o Brasil, para que o Donald Trump invada o país, que, como invadiu a Venezuela, tirou o Maduro, que faz a mesma com o Lula e assim por diante. É esses filhos do encalacrado, inelegível Bolsonaro, os filhos deles. Eduardo Bolsonaro está lá para os Estados Unidos, já fez 1001 coisa para poder pedir invasão de outro país, no nosso país, pedindo que sanções contra as pessoas aqui no Brasil, como sancionaram, foi perdendo valor, tarifaço, dava parabéns ao Trump, isso, aquilo, outro. São esses encalacrados que não quer ver o Brasil prosperar, quer ver o Brasil da pior maneira que tem. Então, que nós em 2026 sejamos felizes, mas podemos estar atentos para que essa turma de encalacrado que querem estar no poder, sem fazer nada, não esteja. Como o outro está lá, Donald Trump. Donald Trump está lá nos Estados Unidos e querendo mandar no mundo. Donald Trump, agora, com essa história de invasão na Venezuela, que tirou o presidente Nicolás Maduro de lá do poder, já disse que o petróleo tem que ser vendido para ele, que eles têm que se ceder 50 milhões de barris de petróleo aos americanos por mês. Não pode comprar nada de outras nações, a não ser dos Estados Unidos. Olha mesmo que coisa. Ele está se achando a cereja do bolo, o dono de tudo. É terrível. É uma coisa que não podia acontecer e aconteceu. Que está o mundo todinho, olha, assanhado, sem sabermos onde vamos parar, onde vamos chegar. Com essa história de Donald Trump ter sido colocado como presidente dos Estados Unidos. Já tinha aprontado, como aquela invasão do Capitólio, todo manipulado por ele. Pessoas foram mortas ali, pessoas foram machucadas, outros foram presos, os encalacrados também de direita, usados por Donald Trump, que são todos do mesmo laia. Foi presa depois, um tanto. Quando ele chegou agora no poder, que puseram ele de volta no poder, para fazer a milagre que ele está fazendo. A primeira coisa que fez foi soltar todos os seus compatriotas que tinham sido presos. Colocar indulto. É muito fácil. Colocar indulto uma turma que tinha sido preso por fazer desordem ali no Capitólio, ali nos Estados Unidos. A mesma coisa dos bolsonaristas aqui no Brasil. É o mesmo, idêntico. Combinado, são tudo combinado. E essa turma continua fazendo do mesmo jeito. Como está hoje, primeiramente, quando o presidente Lula vetou aquele projeto de isometria, que é diminuir a pena para os condenados de 8 de janeiro. Uma farsa terrível, simplesmente para querer soltar o Bolsonaro, diminuir a pena, isso, aquilo, outro. E o presidente Lula, é o que ele pode fazer, vetou. Quem invade os ministérios do Supremo, da Câmara dos Deputados, o Planalto,
Senado Federal, quebrando tudo, invadindo tudo e se achando que estava no poder, não merece misericórdia. Merece justiça, punição. Então, quando Lula vetou o projeto de desometria, a primeira pessoa que apareceu já falando coisa, Toffoli Cavalcante. Um deputado, presidente do, parece que é o progressista, me sai da memória agora até de que partido era, ou se é do PL, tá? Ele, Toffoli Cavalcante, saiu dizendo que o país estava pacificado, tinha feito uma pacificação no país, que agora o país não está mais porque Lula vetou. Que coisa ridícula. Quando é que esse país está pacificado? Um país que os caras estão cobrando, pedindo Nicolas Ferreira, Eduardo Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, está sendo feito, e outros dando palminha e parabéns para o Donald Trump, que invadiu a Venezuela, e pedindo que o Brasil seja invadido também. Que coloque aquele navio de guerra dos Estados Unidos também na Baía de Guanabara, no Rio, que é para e que prende o Lula. Onde é que um país desse está pacificado? Que mentira, que legiosia de Toffoli Cavalcante e outros deputados lá de direita, que fede, esse povo fede. Esse povo na Câmara dos Deputados fede. Esse povo de direita fede no Brasil e fede no mundo. Como o Donald Trump também ontem prendeu um navio que tinha fugido do cerco de Donald Trump, já das águas caribenses, já estava lá próximo a Dinamarca, ali, que foi perseguido as Forças Armadas da Inglaterra, helicóptero da Inglaterra, para poder prender esse navio de bandeira russa, e que os tripulantes do navio vai ser levado para Nova York, nos Estados Unidos, e vai ser julgado lá. Donald Trump está achando que ele é o dono do mundo. Ontem também nos Estados Unidos, isso é coisa ridícula, é a polícia de imigração que Donald Trump criou, também estava lá em Massachusetts, e o que acontece? Pegou uma mulher lá que estava no seu carro, não sei, chegou na mulher querendo abrir a porta, não sei, a mulher quis sair fora dele, e eles deram 3 tiros na mulher, uma cidadã americana, e mataram. E depois Donald Trump foi para a rede social dele encalacrar, mentir, dizer que a mulher queria jogar o carro em cima dos agentes de imigração e que eles atiraram e reagiram, e tinha gente, tudo mentira. Donald Trump, um presidente que não tem as palavras dele, ridiculamente, para neutralizar o ato que os agentes colocados por Donald Trump fez, e ter o apoio dele, que mataram uma mulher, uma cidadã americana, não é ninguém que estava ilegal. Ela só quis sair do momento lá, porque vendo aqueles policiais chegaram, pararam numa caminhoneta cinza, descaracterizada, e o que acontece? E a mulher quis sair.
e com isso foi alvejada com 3 tiros. Coisa ridículas. Morreu na hora, bateu lá no poste lá e morreu, e aí fica encobrindo que os Estados Unidos também estavam em protesto por causa disso. Mesmo ali na cidade de Minnesota, onde foi matado o George Floyd, quando fazia manifestação, que foi pego por um policial e colocou o seu joelho sobre a sua garganta e tirou a respiração do cara e matou sem fôlego lá. E isso ficou por isso mesmo, e continua os Estados Unidos terrivelmente bagunçado. Também os Estados Unidos, nós às vezes falamos que o Brasil é terra de pobre, terra de mendigo. Eu estava ouvindo um noticiário que os Estados Unidos tem mais mendigo na rua do que no Brasil. Como é o mendigo? Pessoas que foram para a rua, morar debaixo das pontes, das marquês, dentro de carro, em barracas, porque não tem condições de pagar o aluguel. A inflação que Donald Trump criou nos Estados Unidos com essa história dessas tarifas, aumenta tudo. E as primeiras coisas que sobem é o aluguel. E o aluguel ficou muito caro. E para a classe mais média, classe baixa, muitas vezes não consegue pagar o aluguel, porque o aluguel começa a aumentar toda hora, e vai ficando insustentável. Eu sei o que é a inflação, já vivi aqui no Brasil, no tempo de José Sarney, no tempo de Fernando Henrique Cardoso, era uma inflação terrível, e o aluguel, a primeira coisa que aumentava era 100%. Eu, na época, pagava aluguel, quando saiu em moeda o RV, ainda não tinha o real, e ficava, o contrato era 6 meses, quando passou 6 meses, a mulher não jogou, que eu pagava 300 o RV, jogou para 600 o RV, logo, era dólar, o RV era unidade real de valor, era colocado em preço de dólar, sem que nós tínhamos uma moeda fraca, porque estava a inflação terrível, que Fernando Henrique não estava cuidando da inflação, estava cuidando dos projetos dele. Então, o que acontece? A inflação corrói todo mundo, e ali foi batalha. O aluguel que eu pagava 300 foi para 600, de resto foi para uma casa lá pequenininha, pagando 600 reais no que ficar lá onde eu estava. Depois fui para outra, pagando 1.000 reais, já era no real. Aí depois foi para 1.500, 2.000 reais, e o cara não se aguentava. Eu morava em Belo Horizonte na época. São isso que significa com esse extrema-direita, que a inflação foi a inflação que houve no governo Bolsonaro, que nós ainda estamos pagando sobre ela. A carestia que houve no Brasil, e os empresários ganham, e eles não querem, eles querem continuar aumentando a mercadoria deles, superfaturando e ganhando milhões e milhões, e que o pobre se arrebenta. Então, o Brasil tinha atravessado um problema difícil quando o presidente Lula chegou em 82, e foi eleita. A inflação que Fernando Henrique tinha deixado era muito grande. O real, nós estávamos já pagando, tinha dado 2,75 por $1, o RV e 75 centavos por $1, e já estava pagando R$4 por $1. A dólar estava disparada, e foi uma batalha para poder sair daquele sistema de inflação, para poder acalmar e estabilizar tudo. Então, nós voltemos no governo Bolsonaro, no governo Temer. No governo Bolsonaro, quando o Temer deu o golpe lá na Dilma Rousseff, e foi a inflação começando,
Então ali foi estabilizando tudo. É isso que acontece nesses governos de direito. E que nós possa se defender desse tal encraque, encralacado do nosso país. Esse povo de direito, olhe na hora que você votar. O seu voto vale muito. É na hora do seu voto que você não precisa pôr esses imundos que não tem direito. Olhe que esses deputados, como é que eles votam na Câmara de Deputados, quando eles dão o voto, quando ele vai criar uma lei, é essa lei que reflete em você aqui embaixo. Você e eu e nós todos. Essas leis que são criadas com a votação lá do Congresso, da Câmara de Deputados e depois no Senado, são eles que ou melhora ou piora o nosso país. Olhe esse projeto dele, olhe esse projeto da extrema-direita, para que você não caia em tentação. É terrível. Estou sabendo de grandes coisas, mas fica para amanhã. No próximo vídeo, meu boa tarde. Eu não quero prolongar esse vídeo mais tempo. Meu boa tarde, que você se sinta bem. Curta, por favor. Se inscreva nesse canal. Curta. Se sinta. Você aqui está com uma pessoa de bem. Tenho respeito e responsabilidade com as minhas palavras. Siga esse canal, curta, compartilhe, anuncie para mais gente. E que Deus nos abençoe e uma boa tarde nesse dia de quinta-feira. Tarde chegando. Boa tarde.